Olá, gente, tudo bem? Nós vamos voltando ao assunto da filosofia de Confúcio, né? E eu queria fazer uma aproximação aqui, se é que existe essa aproximação. A gente fez um estudo aqui, através da IA, inclusive, não que tenha sido proposta por ela, mas acabou sendo uma proposta mais ou menos minha, em torno de algo que ela havia falado. E aí saiu esse texto aqui. Como que a filosofia da vida, como filosofia de vida, o que aproxima o cristianismo dos primeiros tempos, aquele antes de se converter ao catolicismo, do Império Romano abraçar o cristianismo e transformá-lo naquilo que conhecemos hoje como Igreja Católica, e depois os cismas e parará, parará. Eu quero saber aquele cristianismo antigo, porque mais ou menos naquela época, um pouco antes, a gente poderia discutir o confucionismo, né? Então, daquele cristianismo primitivo, qual a proximidade com o Confúcio, por estar na mesma época? Porque depois disso, o catolicismo é uma visão diferente. A partir do século III, o catolicismo é uma visão um pouco diferente do cristianismo dos primeiros tempos. Essa é uma visão que eu tenho. Por isso que eu quis saber essa comparação. Então, o cristianismo primitivo são as comunidades dos primeiros 3 séculos. O que aproxima do confucionismo como filosofia de vida? Porque naquela época o cristianismo primitivo ele era um movimento, ele era uma filosofia de vida, ele tinha crenças, naturalmente, que você poderia chamá-las de religiosas, mas ele não era em si mesmo uma religião constituída. Como o confucionismo não chegou a ser uma religião constituída, né? Como o próprio budismo é uma filosofia de vida, como o taoísmo é uma filosofia de vida, os orientais não são muito de religiões. Os indianos, por exemplo, são hindus, eles têm uma praxis, eles têm uma prática, uma crença em alguns deuses e uma filosofia de vida. A maior parte das religiões orientais, elas são mais filosofias do que propriamente religiões. Nós as vemos como religiões, mas eles não se veem como religiões. Então, Confúcio não se vê como religiosidade, o taoísmo não se vê como religiosidade, o taoísmo é um pouco mais espiritualizado, o Confúcio não toca na questão da divindade, o budismo fala do nirvana, mas não fala da divindade. Existem seitas budistas que são absolutamente ateias, falam no nirvana, mas não definem como um espaço espiritual. Até onde eu sei, eu posso inclusive estar enganado. Eu tenho amigos que são budistas e eles me dão umas posições, uns pensamentos que eu não entendo o suficiente, mas também não estudo, então não posso discutir e nem apresentar nada para vocês aqui. Mas eu sei que os budistas não se têm como religiosos, são praxes, são movimentos filosóficos. O taoísmo da mesma forma, existem vários, eu não vou lembrar aqui agora. Bom, mas então, o confucionismo, nós precisamos de olhar para além dos dogmas teológicos que poderiam ter origem nos 2 pensamentos e focar na ética prática e na conduta humana, né? Porque eu quero saber exatamente o princípio dessas filosofias, porque eu estou encarando como filosofias, não estou vendo como religiões. Então, embora um foque na relação com o divino, que é o cristianismo, o outro na harmonia terrena, essas 2 filosofias compartilham alicerces surpreendentemente semelhantes, como viver uma vida boa. Então nós já estamos aqui dentro do texto. A regra de ouro como eixo central. O Confúcio, esse ponto de união aqui, dessa regra de ouro, é impressionante como são similares. O Confúcio diz o seguinte: não faça aos outros o que não deseja que faça a você. Esse é o princípio da ética, né? O princípio do Shu, ou da reciprocidade, pelos dizeres e pela forma de entender chinesa.
O cristianismo primitivo diz o seguinte: tudo que vós quereis que os homens vos façam, façam-nos ou façam-lhes também a vós, né? Também vós. Então, se você quer que alguém faça alguma coisa para você, faz para ele. Então, as filosofias colocam essa empatia e essa consideração pelo outro, essa ética, como o teste definitivo da virtude de um indivíduo. Muito bem, vamos chamar isso aí de ponto de partida. Isso não é um ponto de partida, existem vários pontos. A retidão de caráter sobre o status social. Antes de se tornar uma religião oficial do Império Romano, o cristianismo era uma filosofia de vida que valorizava a dignidade intrínseca, independentemente de classe social. Porque depois que ela se tornou uma religião batizada, vamos dizer assim, pelas ideologias do Império Romano, se tornou a religião católica, e cathos significa universalidade, ou seja, a religião universal, no entendimento dos romanos daquela época e dali para frente, estabelecer-se algumas hierarquias. Ele penetrou em várias sociedades e em várias classes. O cristianismo primitivo não se identificava com questões de classes, né? Então, antes de se tornar a religião oficial do Império Romano, o cristianismo era uma filosofia de vida que valorizava a dignidade intrínseca, independente de uma classe social. Então, se existia alguém numa classe social superior em relação aos demais, isso não fazia diferença com relação à praxis do cristianismo primitivo, né? Confucionismo. Ele defende o ideal do Junzi, o homem nobre e exemplar. Para Confúcio, a nobreza não vem do sangue, mas do autoaperfeiçoamento da virtude. Não existia uma nobreza de sangue. Aliás, a nobreza de sangue não existe. Isso é um parâmetro que alguém estabeleceu. Você tem um título nobiliárquico, é dito que você é nobre, é dito que você tem sangue azul sem que você não tenha, porque todo mundo tem sangue vermelho. Isso é óbvio e todo mundo sabe disso, né? Os seus descendentes vivem incrustados nos estados, como se tivessem o poder divino de receber benesses. E isso se trata da nobreza. A nobreza seria o sustentáculo das elites mais próximas aos mandatários da nação, do país, do reino, seja lá o que for. Isso não existe absolutamente dentro do cristianismo. Não existia rainhas e reis e nobreza, né? E apesar de que existia isso na época do Confúcio, o homem nobre era um homem exemplar, não era o nome da classe privilegiada. No cristianismo primitivo pregava-se que não há judeu, não há grego, não há escravo, nem há liberdade, nem homem livre. O valor de uma pessoa residia na sua fé, e fé com obras, não na sua posição no império. A fé ali era tratada como uma crença que o indivíduo tinha na continuidade da vida e na busca de um reino que era de todos os seres humanos, de todas as criaturas, e, portanto, ele baseado nessa crença, nessa fé, ele praticava obras, que eram sempre obras virtuosas em prol das comunidades de si mesmo. Esse era o cristianismo primitivo, né? Então, a sua posição depois no Império, para o cristianismo primitivo, não fazia nenhuma diferença. Para o catolicismo, algumas coisas começaram a ser diferentes. E eu não vou entrar nesse detalhe, porque essa transição aí é uma história que a gente tem que estudar com mais profundidade para poder falar. Qual que é o elo? Ambos são meritocracias morais. Então, o mérito do indivíduo é moral, é de acordo com a sua crença, com a sua fé, com a sua virtude. O foco está em tornar-se uma pessoa melhor através da disciplina diária em ambas as escolas filosóficas, o cristianismo primitivo e o confucionismo. Então, olha bem, não existia aquela discussão que nós tivemos lá, falando do que o Mao achava que o confucionismo reproduzia a hierarquia feudal, que era uma ideia ultrapassada e tal, que deveria ser combatida. Eu não vou discutir esse ponto de vista, porque eu não vivia, não estudei o suficiente, nem vivia, obviamente, não vivia aquela época para dizer que aquilo era uma mentalidade feudal. Nem os estudos podem me dizer isso, porque eu não os fiz profundamente,
Mas eu creio que o Confúcio, no início dos seus pensamentos, ele não queria ordenar a sociedade segundo a escala de classes. Ele queria ordenar a sociedade segundo a escala de virtudes. Então, e de acordo com as virtudes, havia mérito no cristianismo primitivo por ter fé com obras, mérito no confucionismo por ter virtude com trabalho, com obras em prol das coletividades. Esses pontos eles eram similares e estavam acima das castas e das classes, né? Ambos eram meritocracias morais. O foco estava em tornar-se uma pessoa melhor através da disciplina diária na coletividade. E se esperava da coletividade que se abraçasse, cada um individualmente, a causa coletiva, a ética e o mérito social. O papel da família e da linhagem. Tanto o cristão antigo quanto o confucionista viam a família como uma unidade base da moralidade. Confucionismo chama a piedade filial, que é o chamado Xiao, é a raiz de todas as virtudes. O confucionismo era muito ligado à família e, portanto, à ancestralidade, o respeito aos mais velhos, às posições hierárquicas, e talvez por isso ele fosse tomado como sendo uma reprodução de escala de sociedades, de classes, ordenando, inclusive juridicamente, a sociedade dali para frente, e o Mao queria romper isso aí. Então ele era contra, ele via isso como algo que vinha do feudalismo e queria romper com isso aí. Mas isso não é necessariamente a tradução do confucionismo, mas talvez fosse a tradução da sociedade em que Mao entrou e quis mudar. Mas isso estava muito arraigado no pensamento oriental, de uma maneira geral. Os orientais são muito ligados aos núcleos familiares, à sabedoria dos mais velhos, ao respeito aos mais velhos e a senioridade, né? E isso parece que é a base da sociedade deles. Eles convivem bem com esses núcleos, sabendo que eles têm esse esteio ao olhar para trás. Inclusive os coreanos são convidados a cuidar de seus pais. Os orientais, de uma maneira geral, são convidados a cuidar de seus pais, obrigatoriamente, como virtude moral. Então, essa piedade filial é a raiz de todas as virtudes para o confucionismo. Quando o Mao foi atrás disso, ele via aí uma certa estrutura de poder que eu não posso garantir que era verdadeira. Cristianismo primitivo, o respeito aos pais e o cuidado com os órfãos e viúvas da família, da fé, eram centrais também. As primeiras igrejas, chamadas igrejas domésticas, não era exatamente a ideia da igreja que nós temos agora, eram colégios egrégoras, né? Eram pessoas irmanadas numa condição de crença, trabalho, oração e fé, eram chamadas de igrejas. Essas igrejas domésticas funcionando como grandes famílias estendidas, porque os primeiros núcleos cristãos, eles eram não necessariamente pessoas familiares, mas que constituíam famílias, sendo ou não de laços sanguíneos. Quarta, liderança pelo exemplo, que é o chamado governante virtuoso. Confúcio acreditava que um governante fosse virtuoso, o povo seguiria sem necessidade de leis coercitivas. A virtude era contagiosa. Você vê, por exemplo, que o Confúcio não trabalhava com a ideia de mando e comando vertical. Ele achava que o governante era o primeiro a dar o exemplo. Mas a gente não sabe se isso acontecia na prática, apesar dele ter principiado essa ideia. A gente não sabe, né? Eu creio que em boa parte sim. O cristianismo primitivo consiste em liderança servidora. O maior entre todos deveria ser aquele que serve, ecoando a imagem de Jesus, por exemplo, lavando os pés dos discípulos. A autoridade vinha do sacrifício, do exemplo moral, não da força bruta. Então, tanto Confúcio quanto o cristianismo primitivo não viam a capacidade de autoridade para coagir ou exercer autoridade coativamente, ou por ter autoridade, ter o pressuposto da coação. Nem Confúcio, nem o cristianismo primitivo. Eram filosofias de servir. O líder, ele era o primeiro dos servidores.
O ritual como disciplina da alma. Confúcio falava dos ritos, etiquetas, né? Ações e maneirismos de ações que serviam para domesticar os instintos selvagens e impedir que os outros se constrangessem diante dos seus instintos, que tivessem direito de não estar sob a égide dos seus instintos mais baixos ou menos educados, né? E com isso criar harmonia social. Então, os ritos eles eram na realidade etiquetas de convivência social, na realidade políticas de convivência. O cristianismo tinha os ritos iniciais como o batismo e a ceia, que não eram apenas símbolos, eles eram práticas que criavam uma nova identidade e disciplina de vida comum, separando o praticante do caos do mundo pagão. Ou seja, dentro dos ritos, você estava dentro de uma comunidade, e ali esses ritos não eram exatamente os mesmos ritos de Confúcio. As ideias eram similares, mas não eram idênticas, né? Grande diferença de perspectiva para entender o limite dessa aproximação. Existe uma aproximação, mas existe um limite. O confucionismo ele olha para o passado, os antigos sábios, para encontrar a ordem, e talvez fosse essa ordem que o Mao via como um maniqueísmo de coerção e de uma estruturação vertical de classe, o que o confucionismo em momento nenhum propagava abertamente, embora isso pudesse acontecer, né? Eu não sei se acontecia. O cristianismo primitivo ele olha para o futuro e não para o passado. O futuro seria o reino de Deus para transformar o presente. Então as práticas são similares, mas os objetivos são diferentes. O Confúcio ele tem uma vida terrena, pragmática, e segue os sábios e os conhecimentos e a virtude. O cristianismo ele pensa na virtude, ele pensa no ser o governante melhor servidor, ele pensa em transformar o presente, mas com vistas ao reino, trazendo o reino do céu para a terra e pós-existindo para estar nesse reino dos céus, coisa que não tinha no confucionismo, porque o confucionismo trabalhava com a materialidade da existência do agora, não pensava em um Deus ou num futuro pós-mortem. Enquanto Confúcio queria preservar a civilização já constituída através da ética, os primeiros cristãos muitas vezes eram vistos como subversivos, porque eles, por colocarem a lealdade a Deus acima da lealdade ao imperador, o que era óbvio, né, para eles, algo que o confucionista ortodoxo teria dificuldade de aceitar, porque o confucionista ortodoxo ele tinha um imperador como a última instância do maior dos servidores, né? E o imperador ele seria a peça-chave da harmonia terrena na visão. Então eram visões assim próximas, mas fundamentalmente nas suas fundamentações e seus destinos e suas vontades de trabalho diferentes, não eram iguais. Então não poderíamos dizer que confucionismo era um tipo de cristianismo, nem que o cristianismo era um tipo de confucionismo. Eram visões diferentes com práticas comuns e assemelhadas. Agora, quais seriam as semelhanças éticas que ajudaram ou que dificultaram a entrada de missionários jesuítas na China séculos depois? Porque os jesuítas eles já vinham da igreja primitiva depois Igreja Católica, os jesuítas já eram os cristãos católicos, né? Já com outra percepção de sociedade, de virtude, de certo e errado, de céu e inferno, de julgamento de Deus, uma coisa bem diferente, um pouco diferente do cristianismo primitivo. Então, ainda assim, como que os jesuítas entraram lá com as ideias que também tinham a essência do cristianismo primitivo e mais aquilo tudo que foi aderido depois com o catolicismo nos dogmas? Bom, a entrada dos jesuítas se deu na China no século XVI. É um dos episódios bastante fascinantes da história, pois foi o momento em que o cristianismo e o confucionismo tentaram uma fusão intelectual. E isso não era muito fácil, né?
porque um é terreno, o outro é espiritualista. Liderados por figura como Matteo Ricci, os jesuítas perceberam que para converter a elite chinesa não podiam chegar como conquistadores, eles tinham que chegar como sábios das leis, do conhecimento, né? Destilando conhecimento. A estratégia da acomodação, que seria na realidade a adaptação. Diferente de outras ordens religiosas que viam as tradições locais como pagãs, os jesuítas estudaram profundamente os clássicos confucionistas para não dizer que aquilo ali era algo que não prestava, para dizer que existia um fomento ali, que eles podiam trabalhar mostrando a similaridade. O Confúcio, entre aspas, cristão, o Ricci, argumentou que o confucionismo original não era uma religião idólatra, mas uma filosofia ética compatível com o monoteísmo. Só que o confucionismo não tinha nada a ver com monoteísmo nem com politeísmo, não tinha nada a ver com nenhum deísmo. Mas o Ricci tinha que convencer alguém, né? Então, terminologia, eles usaram termos confucionistas para traduzir conceitos cristãos. Por exemplo, eles chamaram Deus de Tianzu, que seria o Senhor dos Céus, aproveitando o conceito chinês de Tian, que é o céu, que é a ordem natural, mas que não era divinizada. Mas eles aproveitaram essa ideia e chamaram isso de Senhor do Céu. Semelhanças éticas facilitaram a aceitação, obviamente. Os estudiosos chineses, que eram os mandarins, ficaram impressionados com os jesuítas por causa dos valores compartilhados. Por exemplo, autodisciplina. Os jesuítas eram extremamente disciplinados, né? Era uma divisão quase que uma divisão monástica quase que militar, né? Tal a sua disciplina. O rigor moral e os votos de castidade, a pobreza dos jesuítas ecoavam o ideal confucionista do Junzi, do homem superior, que domina seus desejos mais baixos, os seus instintos, em favor do dever. E isso era traduzido como sabedoria, né? Então, esses homens, eles tinham disciplinas, até já falei, quase militares, né? Na realidade, eram ordens monásticas disciplinadas. Valorização da educação. Tanto os jesuítas quanto os confucionistas acreditavam que a erudição é você agregar conhecimento, agregar saber à sua vida, era o caminho para a virtude. Os jesuítas ganhavam face na corte imperial ao apresentar mapas, relógios astronômicos, tratados de geometria e alguns conhecimentos da ciência que brotavam no Ocidente. O catolicismo como complemento. Ricci dizia que o confucionismo era perfeito para a vida social, mas o cristianismo seria a completitude das lacunas sobre a alma e a vida após a morte. Então, eles introduziram naquele presente um possível futuro, né? E foi o que eles tentaram, respeitando aquelas pessoas que já se consideravam virtuosas. O grande conflito, que é a questão dos rituais, dos ritos. Apesar das semelhanças, a missão quase desmoronou devido a um ponto central da filosofia de Confúcio, chamado culto dos ancestrais. Qual que era o dilema? Os jesuítas permitiam que os chineses convertidos continuassem homenageando seus antepassados, vendo isso como um rito civil de respeito familiar, a tal chamada Xiao, piedade filial. A reação de Roma, outras ordens dominicanas e franciscanas denunciaram a prática ao Papa como idolatria, sabe? Com idolatria com relação aos antepassados. Em 1704, a Igreja Católica proibiu os ritos ancestrais. E isso dentro da China. Como é que os chineses fizeram com isso, né? Como que foi a ruptura? O imperador Kangxi ficou furioso. Para ele, proibir o respeito aos pais era destruir a base da civilização chinesa. Ele baniu as missões, dizendo que os ocidentais eram ignorantes sobre os grandes princípios da humanidade. E pronto, né? Agora, o legado disso tudo. Vamos olhar nos momentos atuais. Hoje, essa tentativa de síntese é vista como um precursor do diálogo interreligioso moderno. Muitos chineses cristãos atuais ainda tentam equilibrar a fé bíblica com a ética confucionista, provando que as semelhanças na filosofia de vida, família, educação e caridade são mais fortes que as divergências teológicas. Bom, agora vamos falar um pouco da história, como essa história influenciou
a China atual, a China de Xi Jinping, né, que retornou com o confucionismo, e como é que são os controles das igrejas cristãs do país, porque as igrejas elas têm um pensamento próprio, né? Elas não vão respeitar o Estado chinês. Como é que é essa convivência? Então, bem, o governo de Xi Jinping, agora em 2026, a atualidade, né, em 2026 necessariamente, utiliza uma estratégia chamada sinização. É a sinicization, que seria das religiões. É a busca de subordinar o cristianismo e outras fés à cultura chinesa, ou seja, aquilo que é lá de fora, como que é achinesado, né? E principalmente a ideologia do PCC, que é o Partido Comunista Chinês. Diferente de Mao Tse-tung, que tentou erradicar a religião, o Xi busca tentar cooptá-la, usando valores confucionistas de ordem e lealdade para moldar uma igreja que sirva aos interesses do Estado e que não o Estado venha a servir essa igreja. Essa é a forma da sinização. Sinização na prática, como é que é? Um controle interno. O objetivo é garantir que a única fonte de autoridade e ensino moral seja o partido, e não uma instância religiosa central lá daquela fé. Substituição de símbolos. Cruzes e imagens de Cristo ou da Virgem Maria têm sido removidas dos templos e, em alguns casos, substituídos por retratos de Xi Jinping e slogan do PCC. Isso é algo que eu não acredito, tá? Eu não acredito que o Xi Jinping teria tomado essa decisão, porque isso seria uma idolatria em relação à pessoa dele, e ele, para se considerar virtuoso, já que ele é confucionista, ele jamais faria essa idolatria com relação à pessoa dele. Tá? É como se ele estivesse tomando um lugar de mal. Ele não tem muito essa ideologia. Ele é um líder que some um pouco nas conversas. Ele tem um sorriso meio apagado. Ele não é muito evidente. Ele está sempre com o mesmo sorriso, sempre mais ou menos meio apagado. Você nunca sabe se ele está feliz ou se ele está alegre. Ele é muito comedido, né? Eu não sei se os futuros governantes chineses serão iguais a ele, mas ele, ou se o Deng Xiaoping e os outros posteriores, até chegar ao Xi Jinping, eram similares, mas creio que sim. Eles são muito comedidos. Então, slogans do PCC dentro da igreja, eu acredito que não. Eu acredito que eles impeçam que essas manifestações se exteriorizem nos espaços públicos, mas não que se interiorizem manifestações de idolatria ao Xi Jinping e slogans do PCC. Eu realmente não acredito nisso, mas eu não estou lá para ver, né? Vigilância total. As igrejas chamadas oficiais são registradas, obrigadas a instalar câmeras de reconhecimento facial, mas isso existe na China inteira, muitas vezes posicionadas diretamente sobre os altares para monitorar os pregadores e os fiéis, porque os chineses, o governo, o Partido Comunista Chinês, não gosta que o governo seja xingado, combatido. Ele não gosta que fale mal do governo. Mas isso, segundo se traduz das notícias que tem de lá, é para que as discussões não sejam tipo fofoca, para que não haja reducionismo, porque temas importantes podem ser discutidos ainda que contrariem as ideias do partido, mas elas têm que ser discutidas em fóruns especiais em que todos têm direito de dialogar e dizer suas verdades e seus pontos de vista. Essa é a tradução que os estudos das pessoas que estiveram lá dizem ser assim, que lá existem partidos além do Partido Comunista e todos os partidos dialogam, eles só não conseguem chegar à governança porque lá só o Partido Comunista governa. Mas você pode, de um partido, fazer provas para poder chegar até a presidência ou até o Estado, ou ser alguém do Estado que trabalhe para o Estado, independente de você não ser ligado ao Partido Comunista. Você faz provas para chegar até lá, mas é o Partido Comunista que dá a última palavra. E o Partido Comunista não é exatamente o comunismo que eu via falando por aí, né? Senão eles não admitiriam ter esse capitalismo, esse socialismo com visão chinesa. Então, essas igrejas, esse monitoramento, ele existe em todos os recantos da sociedade, em clínicas, dentro de hospitais, na rua, na frente dos sinais de trânsito, em tudo quanto é lugar. Restrições digitais. Desde setembro de 2025,
Novas normas proíbem líderes religiosos de pregar livremente na internet ou transmitir cultos ao vivo, exceto em plataformas estritamente controladas pelo Estado. Por quê? Porque eles querem filtrar aquilo que chega até a população para não criar problemas. Eles têm 1,5 bilhão de habitantes, né? Então, acho que eles querem diminuir o risco de problemas, querem controlar tudo. Complicado, né? Não deve ser uma sociedade muito fácil de viver. Educação de menores. É proibido que menores de 18 anos frequentem igrejas ou recebam instrução religiosa, visando garantir que a próxima geração seja educada sob a ótica secular e socialista. Isso, de uma certa forma, não há uma proibição explícita à religião. Você pode ter o seu conceito pessoal e frequentar um determinado culto a partir de uma certa idade, se você o quiser, mas não com criança, porque eles não querem que elas sejam doutrinadas, para que o conhecimento inicial delas não seja ofuscado. A palavra não é ofuscado, não, condicionado por visões religiosas que a China como um todo não as tem. Mas o indivíduo pode ter, a partir de uma certa idade, depois que ele for maior de idade, se ele quiser abraçar aquela fé, ninguém pode fazer nada. Ele pode ser muçulmano, ele pode ser cristão, ele pode ser o que ele for, né? Mas então, menores de 18 anos não. Ele não tem instrução religiosa. Eles querem garantir que a próxima geração seja educada sob a ótica secular e socialista, e se o indivíduo resolver ser católico, apostólico, romano, muçulmano, escambau, é problema dele. Relações internacionais com o Ocidente. O controle rigoroso tornou-se um ponto central na disputa geopolítica com os Estados Unidos e o Ocidente. A religião é vista como uma ameaça estrangeira. Sim, o Xi Jinping vê o cristianismo como um vetor de valores ocidentais que pode desestabilizar o país. A sinização, ou seja, a transformação de cultos e pensamentos religiosos ou não em forma chinesa, serve para cortar os laços de dependência das igrejas chinesas com as organizações estrangeiras. Que você tenha sua religião lá dentro é um problema seu, mas que você coordene manuais e maneirismos e coisas de toda a educação religiosa, conforme nós temos aqui, e condicione isso ao ponto de enfrentar o Estado, é totalmente inaceitável. O acordo que eles têm com o Vaticano. A China assinou um acordo em 2018, renovado periodicamente, sobre a nomeação de bispos na China, tentando neutralizar a influência externa da Santa Sé e integrar a Igreja Católica ao sistema oficial chinês. Se você está aqui dentro, é de acordo conosco. Então, eles não proíbem. Agora, a relação que eles têm com as religiões é completamente diferente do que tem na Rússia. Na Rússia você tem lá a religião, que um cisma, né, da Igreja Católica, e eu esqueci agora o nome da igreja lá, ortodoxa, né? A Igreja Ortodoxa Russa, ela tem um papel no Estado e os governantes não são simplesmente alheios a isso, não. Elas têm influência, e inclusive pelo fato de eles terem bastante penetração no povo, eles têm uma capacidade de desestabilizar o Estado muito grande. Então o Estado está sempre competindo com força em relação a essa igreja ortodoxa e sempre chegando em acordo de governabilidade, porque os ortodoxos eles realmente têm uma ascendência sobre a sociedade russa. Apesar de 75 anos de comunismo, mas eles têm uma ascendência sobre a sociedade russa muito grande e uma disputa de poder, né? Então os chineses não admitem isso, os chineses não permitem que isso chegue a esse ponto. Bom, críticas ao Ocidente. Os Estados Unidos e organizações de direitos humanos classificam essas ações como perseguição religiosa severa. Olha, se existem tratados e acordos assinados, não chega a ser perseguição. Eu acho que assim, que não é uma vida de liberdade, mas em compensação, você também não tem religiões falando besteira como tem aqui no Brasil, em que você não pode dizer que não é obrigar ou discutir com os caras, que se chama de perseguição religiosa. E quando você diz que uma determinada coisa é uma bobagem, que você está ali sacrificando e os cambal de Madureira, o camarada vira para você e fala que você está perseguindo Jesus e que você está a serviço do diabo. E isso é muito complicado, né? Que você não tem termos de discussão com esses caras. E muitas dessas religiões aqui no Brasil, elas podem fazer um bem relativo, mas elas fazem um mal social em alguns momentos,
como exploração, como crenças inadequadas, como coisas que levam o indivíduo para certas ideologias e deixam que discussões importantes da nossa sociedade sejam jogadas em segundo plano, quando algumas discussões que não são importantes e que são dogmas de determinadas igrejas fiquem no prelo, discutindo-se como discute sexo dos anjos, ao invés de resolver problemas sérios no Brasil. Eu acho que, nesse aspecto, o chinês tem uma certa razão, né? Então, olha bem, eu acho que nem o Estado coibindo e dizendo que você não pode acreditar em nada, nem a religião dizendo que o Estado não pode falar coisa alguma e disputando poder. O que eu acho é que tem que existir são questões pragmáticas, discussões pragmáticas. Se aquela religião não se adequa a isso, ela vai discutir aquilo em outro patamar, não em nível nacional, nem com presença de igrejas e rádios e internet de escambau, o que relativiza todos os termos segundo a ignorância de alguns, né? Que muitas vezes é ignorância, é falta de conhecimento. É falta de percepção que as discussões têm que ser mais adequadas. Eu não vou eleger temas aqui exatamente para que o vídeo não caia na internet, aí o YouTube me coíba. Mas existem vários pontos que seriam discutíveis. Então, eu não acho que eles perseguem, não. Eu acho que eles tentam equilibrar um possível poder ao poder da representação da governança chinesa. Agora, essa governança é demasiada, ela toma muita conta, aquilo é uma ditadura, essa é uma outra discussão que a gente poderia ter. De repente eu não gostaria de viver lá, você não gostaria de viver, apesar de algumas benesses, ganha-se algo, perde-se outras coisas. É muito difícil dizer isso tudo sem estar lá dentro. Agora, daquilo que se está falando aqui, daquilo que tem se lido, pelo menos nesta teoria que nós estamos lendo aí já, terceiro programa, eles têm muitas virtudes, né? São comandos virtuosos. Por outro lado, você também tem algumas perdas que poderiam ser responsabilidade. Em compensação, você tem saúde em dia, você tem educação em dia, você pode fazer, lá existem práticas de ginástica na rua à noite, em plena Pequim, que é uma metrópole de milhões de habitantes, e você não corre risco, você não tem. Lá tem pena de morte para corrupção, mas as cadeias lá não são lotadas. Você não tem bandidos andando no meio da rua, até porque a sociedade é extremamente controlada. Então, eu acho que algum controle que seja incômodo, ele vale por outras particularidades, outras seguranças. Isso a gente pode relativizar. Eu não sei como é que seria discutir isso aí. Talvez se eu estivesse lá dentro da China, eu teria uma série de oposições, ou talvez eu tivesse uma série de concordâncias. Eu não sei, eu não vivo lá. Essas são ideias que nós estamos discutindo a partir daqui. Algumas coisas são interessantes e a gente sabe que é realidade. Agora, qual que é o processo que existe lá dentro e qual que é a satisfação do chinês médio com isso, eu não tenho condição de saber. Não tenho convivência com eles, né? Bom, então nós vamos terminar esse terceiro programa aí. Eu espero que você tenha gostado. No próximo programa nós ainda vamos falar um pouco de confucionismo como uma ferramenta do controle. Vai ser um programa mais curtinho, tá? Eu agradeço a sua boa vontade, agradeço você estar aqui conosco. Passa esse vídeo para frente, deixe seu like, assine o nosso canal e até o próximo programa, pontuando com esse assunto, continuidade, que a gente está achando interessante. Muito obrigado e até lá.